Que bom que os bons ventos os trouxeram novamente à continuação de nossas leituras. Então vamos lá? 355ª noite. Logo na hora acordada, Dinazarda chamou por sua irmã. Minha irmã, minha rica irmã, por favor, continue a história da noite anterior. E assim Sherazade prosseguiu. Pasmado deste modo de comer, Amina disse-lhe, pois era este o seu nome, aprendestes na vossa família a comer arroz deste modo? Comeis assim porque sois uma fraca comedora ou porque quereis contar os grãos para não comer mais uma vez que a outra? Se obrais assim para o poupar e para ensinar-me a não ser pródigo, não tendes que recear por sua parte, e posso assegurar-vos que nunca nos arruinaremos, procedendo desta sorte. Temos, graças a Deus, com que viver comodamente, sem privar-nos do necessário. Não vos contrajais, senhora, e comei como eu como. O ar afável com que lhe fazia essas advertências parecia merecer alguma resposta oficiosa, mas sem dizer uma única palavra, continuou sempre a comer do mesmo modo, e para aumentar o meu desgosto, só de longe em longe se servia de arroz, com o agravante de que não o substituía por outro qualquer prato. Apenas de quando em quando levava à boca um pouco de pão migado, pouco mais ou menos o que poderia comer um pardal. Escandalizou-me a sua teima. Imaginei, todavia, para não lhe desagradar e para desculpá-la, que não estava acostumada a comer com homens, ainda menos com um marido em cuja presença lhe tinha talvez ensinado que devia ter uma circunspecção que levava muito longe por simplicidade. Cuidei também que podia ter almoçado, ou, se não almoçara, que fazia atenção de comer sozinha e em liberdade. Essas considerações contribuíram para não lhe dizer mais coisa alguma que pudesse escandalizá-la, ou dar-lhe algum sinal de descontentamento. Depois de ter jantado, retirei-me com o mesmo ar, como se ela não me tivesse dado motivo do descontentamento pelos seus modos extraordinários, e deixei-a sozinha. A ceia foi a mesma coisa. O dia seguinte, todas as vezes que comíamos juntos, portava-se do mesmo modo. Bem via que não era possível que uma mulher pudesse viver com tão pouco sustento, que havia nisso algum mistério que não conhecia. Fez-me isso tomar o partido de dissimular. Fingi que não reparava nas suas ações, na esperança que com o tempo se acostumaria a viver comigo como desejava. Mas era baldada a minha esperança, e não tardei muito a convencer-me disso. Uma noite Amina, parecendo-lhe estar bem adormecido, levantou-se devagarinho e observei que se vestia com grande precauções para não causar bulha, receiosa de acordar-me. Não podia perceber por que razão se desacomodava dessas horas, e a curiosidade de descobrir o seu intento me fez fingir um profundo sono. Acabou de vestir-se e, passando um instante, saiu do quarto subitamente. Apenas saiu, levantei-me logo, deitando-me o meu vestido sobre os ombros. Tive tempo de ver, por uma janela que dava para o pátio, que ela abriu a porta da rua e saiu. Corri logo à porta, que deixou entreaberta, e, com o favor do clarão da lua, segui até que a vi entrar num cemitério que ficava perto da nossa casa. Fui então andando até o cabo de um muro que terminava no cemitério. Depois de ter me acautelado para não ser visto, vi a mina como uma goule. Vossa Majestade não ignora que as goules de ambos os sexos são demônios errantes pelos campos. Habitam ordinariamente nos edifícios arruinados, de onde se arrojam de surpresa sobre os passageiros que matam e cuja carne comem. Na falta de passageiros, vão de noite ao cemitério saciar-se com os mortos que desenterram. Fiquei em extremo assustado quando vi minha mulher com esta goule. Desenterraram um morto que fora inumado no mesmo dia, e de que a goule, por diferentes vezes, pedaços de carne que comeram juntas, assentadas na borda da cova. Entretiveram-se sossegadamente em tão cruel e desumano banquete, sem que eu, bastante afastado,
pudesse ouvir coisa alguma da sua conversação, que devia ser tão estranha como o seu banquete, cuja lembrança me faz ainda estremecer. Tendo acabado o horrível festim, lançaram o resto do cadáver na cova, que tornaram a encher com a mesma terra que tiraram. Deixei-as acabar e fui a toda a pressa para a nossa casa. Entrando, deixei a porta da rua entreaberta como a achara, e depois de ter entrado no meu quarto, tornei-me a deitar e fingi dormir. Pouco tempo depois entrou a mina, sem fazer bulha. Despiu-se e tornou-se a deitar do mesmo modo, alegre como imaginei de ter sido tão bem sucedida, sem que eu tivesse percebido coisa alguma. Cheio o espírito de uma ação tão bárbara e tão abominável como a que acabava de presenciar, com a repugnância que tinha de ver-me deitada ao lado do que a cometera, estive muito tempo sem poder adormecer. Dormi todavia, mas com um sono tão leve que a primeira voz que se ouviu para chamar a oração pública da madrugada me acordou. Vesti-me e fui à mesquita. Depois da oração, saí fora da cidade e passei a manhã passeando pelos jardins e cuidando no partido que tomaria para obrigar minha mulher a mudar de vida. Desaprovei todas as vias de violência que me vieram à lembrança e resolvi não empregar senão as da brandura para retirar de tão desgraçada inclinação. Com esses pensamentos, cheguei insensivelmente até minha casa, onde entrei justamente à hora do jantar. Logo que a mina me viu, mandou servir o jantar e pusemos-nos à mesa. Como vi que persistia sempre em comer o arroz grão a grão, a mina disse-lhe com toda a moderação possível: Sabeis quanto estranhei no dia que se seguiu às nossas núpcias, que apenas comesses arroz em tão pouca porção e de um modo que qualquer outro marido que não fosse eu se teria escandalizado. Sabeis também que me contentei com dar-vos a conhecer a pena que isso me causava, rogando-vos que vos servisseis também de outras viandas que havia na mesa e que houvera cuidado de preparar de diversos modos, para ver qual era o vosso gosto. Desde esse tempo, vistes a nossa mesa sempre assim servida, mudando-se todavia de quando em quando alguns dos pratos, para não se comer sempre das mesmas coisas. Foram todavia inúteis as minhas advertências, e até hoje não cessastes de usar do mesmo modo, e de causar-me o mesmo desgosto. Guardei silêncio, porque não quis constranger-vos, e sentiria que o que vos digo agora vos causas o menor de sabor. Mas a mina, dizei-me, as viandas que nos servem à mesa não são melhores que a carne de morto? Percebendo que já era dia, cessou de falar Sherazade nesse instante, prosseguindo na noite seguinte. Ah, que terrível visão que teve este marido, né? Sid Nauman, escandalizado com sua mulher andar com as goulas que se alimentam de mortos nos cemitérios. Que segredo esconderá sua mulher? Por que anda em tão má companhia? Veremos a continuação dessa história amanhã. Agradeço a todos vocês. Alabei.